Cumprimento os irmãos, na paz do Senhor, amém, irmãos? Amém, Jesus, aleluia. Quero que a igreja já abra suas Bíblias no livro de 2 Samuel, capítulo 12. Glória a Deus, aleluia. Deus da glória. Versículo 7 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Segunda Samuel, capítulo 12, versículo 7. Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Deus poderoso. Aleluia. Glória. Aleluia. Glória a Amém? Os irmãos encontraram? Glória a Jesus, aleluia. Está lendo assim que diz a palavra de Deus. 2 Samuel, capítulo 12, a partir do versículo 7, que diz assim: Então disse Natã a Davi: Tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto é pouco, mas te acrescentarei tais e tais coisas, porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos, a Urias, o Heteu, e feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: e eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em um culto, mas eu farei este negócio perante todo Israel, e perante o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: Também o Senhor transpassou o teu pecado, não morrerás. Amém, irmãos? Oh, Deus da glória, aleluia. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Jesus, glorificando aleluia. ao nome do Senhor. Aleluia. Glorificado é teu nome, Jesus. Aleluia. Esse texto a qual eu li nessa noite vai nos falar a respeito de um homem chamado Davi. Todo mundo conhece a história de Davi. É conhecido por suas histórias fascinantes. Desde jovem, quando cuidava das ovelhas do seu pai Jessé, a partir dali, quando ele é ungido para um dia se tornar rei, se assentar sobre o trono e governar o povo e a nação, a partir dali a história dele começa a mudar. E todo mundo conhece Davi com uma história assim. A história de Davi todo mundo olha e conhece desta forma: um Davi a qual vence batalhas, um Davi a qual vence guerras, um Davi a qual que vence peleja, vence adversidades, um Davi aqui a qual que todo mundo olha e reconhece, um Davi, aleluia, um Davi a qual que vai enfrentar Saul, a qual ele toca a harpa e o que está na vida de Saul sai. Todo mundo conhece essa história também, uma história muito conhecida. Todo mundo conhece Davi a qual enfrenta o leão, enfrenta o urso. Todo mundo conhece um Davi que enfrenta Golias.
E a partir quando ele enfrenta Golias e mata Golias no campo de batalha. Para quem não sabe, Golias era alguém estruturado no campo de batalha, era alguém estruturado no campo de guerra. Só que entenda uma coisa nessa noite, aleluia, eu já quero abrir os parênteses da alma da paz de Deus. Só que Davi não foi sozinho para o campo de batalha. Davi não estava sozinho. Apesar de tudo isso, tinha alguém junto com ele. Sabe quem estava junto com ele? Era Deus. Sabe que Deus está dizendo essa noite? Pode você olhar para um lado, pode você olhar para o outro, e talvez você dizer não tem ninguém, mas tem um que está do seu lado, e esse é Deus. E Deus jamais deixa você sozinho. Deus jamais vai te deixar aflito você. Glória a Deus. Esse Davi que todo mundo conhece. Aleluia. Glória a Deus. O Davi é a cor que vence batalhas, vence guerra. E aliás, não existe vitória sem batalha. Verdade, Deus. Não existe adversidades sem um dia de tristeza e de aflição. Não existe um dia de alegria sem passar por um dia de momentos de adversidade e de luta. Glória. Aleluia. Deus. Eu estou sentindo algo de Deus aqui nessa noite. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado seu nome. Faz a obra, Jesus. Senhor. Aleluia. Todo mundo conhece esse Davi. Um Davi a qual que vence batalhas e vence guerras. Mas nesta noite eu quero ir um pouco além. Para não perder muito tempo, eu quero falar nessa noite a respeito de um Davi a qual, como ser humano, ele falhou com Deus. Como ser humano, ele errou com Deus. Como ser humano, ele pecou. Aliás, como ser humano, ele teve batalhas que venceu. Mas agora, como ser humano, ele está num momento muito difícil. E é nesse exato momento que eu quero falar. Mas entenda uma coisa nessa noite, que como ser humano, Davi foi falho também com Deus. E como ser humano, eu e você nessa noite somos falhos. Nós temos a tendência de errar e de falhar. E nós não temos o direito de olhar para o nosso irmão e dizer para ele que ele errou, que ele pecou, de julgar ele. Porque mesmo a tendência dele, nós também temos a tendência de errar e de falhar. Mas há uma diferença entre Davi, aleluia. A diferença entre Davi é que Davi reconheceu seu erro. A diferença é que Davi reconheceu que ele pecou. Davi reconheceu que ele falhou com Deus. Verdade. Aleluia. Glória a Deus. Oh, Deus de poder. Glória, glória a Jesus. Soberano Pai. Mas observe que Davi teve muito sucesso. Depois que o rei Saul perde o trono, que Deus tira, o rei Saul morre, quem vai governar o povo e a nação vai ser justamente Davi. Verdade, Senhor. E a Aleluia. partir dali, Davi começa a conquistar, vencer batalhas, vencer guerras, Aleluia. vencer lutas para o povo e a nação dele. Aleluia. E naquele momento, ele está num auge muito alto da fama dele, dos status. Só que nesse momento, aleluia, a história vai dizer o seguinte, que segundo que conta, Davi estava no terraço do palácio. E nesse exato momento, ele vai olhar, aleluia, Davi vai olhar e vai desejar. E quando eu olho e observo nessa noite,
Eu quero refrescar a memória dos irmãos aqui. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, quando alguém deseja na sua consciência, ele já pecou. Na sua consciência, já adulterou. Davi já estava em adultério antes mesmo de cometer. O seu coração já estava no erro. Deus, aleluia. Está falando de Deus. Deus da glória. Davi agora começa, aleluia, a cada dia olhando mais, desejando, até que ele vai fazer o que não deveria. Desejou. O coração, que era um coração puro, segundo a Bíblia nos conta, um homem segundo o coração de Deus, apesar dos erros e das falhas. É verdade, papai. Aleluia. Mas o interessante para essa noite é que Davi, ele vai olhar e vai desejar ao ponto de um dia chamar essa mulher, aleluia, chamada pela Bíblia Sagrada de Batseba, mulher do general Urias. E nesse exato momento, o seu coração e o seu desejo, aleluia, era fazer a vontade que o coração queria no momento. Esqueceu das coisas de Deus por alguns minutos e foi simplesmente para algo que ele queria fazer. Segundo a Bíblia nos conta que ele vai chamar a mulher. E nesse momento, a história conta que ele deita com a mulher, comete o adultério, comete o erro, comete a falha com Deus. E nesse momento, a história diz que ele errou, falhou com Deus. É, pai, aleluia. Só que para piorar a situação ainda, a história conta que a mulher engravida. Meu Deus. Para piorar tudo ainda, a mulher engravida. É, pai. A história conta que agora Davi, com essa situação toda, Davi envia uma carta. Segundo a Bíblia nos conta, envia uma carta ao comandante do exército, a fim de colocar, aleluia, de trazer o marido dela de volta do exército. É um plano, é uma forma de tentar encobrir o que estava coberto entre os dois. A história conta que quando o marido vem e fica na porta do palácio, a história conta que nesse exato momento ele tenta de alguma forma fazer para que ela deita com ele, mas o plano que ele planejou no seu coração e na sua alma não funcionou, não deu certo. Ele planeja outra coisa. Se o primeiro plano não funcionou, ele planejou o segundo. Segundo a Bíblia nos conta que ele vai chamar justamente ele que está lá no campo de batalha, no campo do exército. A Bíblia nos chama a atenção agora que Urias está lá no campo de guerra, nesse exato momento. A história conta que Davi manda chamar ele, aleluia, enviando uma carta para uma forma para tentar matar ele. Segundo a Bíblia diz, para colocar a morte de Urias, do general Urias. Ele estava tentando tudo que é maneira, de um jeito, de outro, para tentar, aleluia, tentar encobrir o que estava coberto diante dos olhos do homem.
Mas diante dos olhos de Deus não há como ocultar. É, Deus. A história conta que nesse exato momento, o que ele planeja, o que ele dá, ele tenta, o que ele coloca em prática, funcionou. Urias morre. Nesse momento, por isso que a Bíblia fala exatamente que ele adulterou e assassinou. E nesse momento, a história conta que Davi, um homem segundo o coração de Deus, estava na prática do erro, na prática do pecado. Esqueceu totalmente das coisas de Deus. Deixou as coisas de Deus de lado. Deixou as vontades de Deus de lado. Aleluia. Oramassuma. Glória a Deus. Aleluia. A história conta que Davi, nesse exato momento, que passando alguns meses, Davi está contaminado pelo erro, contaminado pelo pecado. Mas entenda uma coisa, que Deus jamais vai deixar assim, sem exortar o seu filho. Glória a Deus, aleluia. A história conta que Davi, ele estava tranquilo, calmo. Apesar de tudo isso, Davi fica tranquilo, calmo, apesar do erro. Aquilo não mexeu com ele, na estrutura dele. Aquilo não mexeu na alma dele. Ele conseguiu dormir tranquilo. Só que a Bíblia relata agora que Deus vai enviar o profeta Natan como um porta-voz, como um mensageiro de Deus, para alertar e corrigir a vida de Davi, que já estava fora da presença de Deus, já estava meio afastado de Deus, porque a Bíblia relata no último versículo, aleluia, se eu não me engano a memória, no capítulo 12, que Deus não se agradou nada do que ele fez. E segundo a Bíblia nos conta que Natan vai como porta-voz, como mensageiro, Glória a Deus. para corrigir ele. E quando chega lá, o profeta Natan vai começar a falar tudo que Deus colocou na boca dele, tudo que Deus colocou no coração dele. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A história conta que Natan começa a falar o que Deus tinha falado. Entenda que quem colocou Davi naquele lugar em destaque como um rei, vencedor de batalhas, vencedor de guerra, não foi um ser humano, não foi uma democracia, Glória a Deus. não foi uma eleição, mas foi o Todo-Poderoso. Foi Deus que colocou na casa, foi Deus que colocou ele, aleluia, sentado no trono. Quem te colocou nessa noite, aqui nessa noite, foi Deus. Foi Deus que te direcionou nessa noite. Foi Deus que te colocou nesse lugar. Aleluia. Segundo a Bíblia nos conta que o profeta Natan vai, começa a falar, começa a dizer. A história conta que quando termina, em poucas palavras, segundo a Bíblia nos conta que em poucas palavras, no 2 Samuel, capítulo 12, versículo 13, Davi vai dizer em poucas palavras: pequei contra o Senhor. Em poucas palavras,
ele não falou muita coisa, ele somente diz assim: pequei contra o Senhor. Sabe por quê? Porque Davi reconheceu o seu erro, Davi reconheceu e se arrependeu do seu erro e das suas falhas na presença de Deus. A diferença entre Davi é o arrependimento. Mas entenda uma coisa nessa noite, deixa eu dizer uma coisa aqui, tomado pela autoridade do Espírito Santo, a qual Deus me direcionou nessa noite, através dessa mensagem. Ainda é tempo, aleluia, de reconhecer o erro, de reconhecer a falha. Ainda é tempo, ainda dá tempo. Não deixa para depois, não deixa para amanhã, o que ainda dá para fazer hoje. Glória a Deus. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia. Davi precisou de um profeta chegar nele para falar para ele reconhecer o erro. Mas não deixa ninguém chegar em você. Aleluia! Ainda dá tempo de se arrepender. Glória a Deus. Sabe qual o problema dos dias atuais? A geração que nós estamos vivenciando. Pregamos o Evangelho, um Evangelho onde há até mudança, transformação. Só que o problema é que a pessoa chora na presença de Deus, mas dentro dela não gera um arrependimento, não gera, aleluia, um reconcerto com Deus. A pessoa não quer mudar, a pessoa não quer transformar. Mas deixa eu dizer algo dos céus aqui nessa noite. Ainda dá tempo, ainda dá tempo. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. É Deus, da glória, aleluia. Deus. Verdade, glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Santo é teu poder, Jesus. Vai fazendo a obra, Vai, Deus. Glória, glória, glória. Deus poderoso. A história conta que nesse exato momento Davi reconheceu o erro. Aleluia. E quando Davi reconhece o erro, a história conta que Natan vai dizer: não vai morrer. Só que Deus não vai deixar ninguém impune. Uma coisa vocês têm que entender, que sempre Deus vai cobrar de uma forma aquilo que um dia cometeu no passado. Deus vai cobrar. E a história conta que Deus vai cobrar de Davi. Deus vai cobrar de qual forma? Aleluia. Segundo a Bíblia nos conta que quando Davi engravidou daquela mulher, da mulher de Urias, a história conta que nesse exato momento ela engravida e ganha criança. E Deus começa a tocar na criança. A criança fica enferma. A criança fica doente. A história conta que nesse exato momento Davi achou um motivo para orar e jejuar a Deus. E sabiam de uma coisa? Que Deus às vezes cria situações e motivos para você voltar a Deus e buscar a Deus de novo. Buscar a oração de novo, buscar jejuar de novo. Glória a Deus. Deus cria às vezes motivos para você às vezes se consagrar de novo, fazer como antes você fazia, orava, jejuava. Deus cria, toca de alguma forma em uma área sentimental, uma área emocional, uma área física, seja financeira, mas Deus toca às vezes uma maneira, uma forma para você continuar e a começar a orar novamente. Deus estava criando uma motivação para que Davi estava começando a orar de novo. Davi começou a orar novamente como nunca orou antes. Simplesmente porque Deus
é num menino. A história conta que nesse exato momento, Davi começa a orar, começa a jejuar, começa a buscar, mas ainda nesse exato momento, a história conta que Deus não deixa, não faz aquilo que Davi queria. A criança morre. Por causa do erro. É, Deus. A história conta que nesse exato momento a criança morreu. Só que entenda que Davi teve misericórdia de Deus ainda. Deus teve misericórdia dele. Sabe por quê? Eu já vou estar terminando essa noite. Vou ir muito além nessa noite. Deus, Ele vai ter misericórdia, aleluia, de Davi, simplesmente porque ainda daquela mesma mulher, Deus vai permitir ele ter um outro filho. Só que entenda que o arrependimento às vezes vem tarde. O arrependimento às vezes vem quando já não existe mais solução. O arrependimento às vezes vem quando já não existe mais saída. O arrependimento para um ser humano às vezes vem quando, aleluia, já está morto, já não existe mais solução. Mas esta noite, aleluia, eu vim como porta-voz de falar algo da parte de Deus nessa noite, que ainda há como você se arrepender antes que seja tarde demais. Aleluia. Glória a Deus. Ainda há como você se arrepender. Aleluia. Glória a Deus. Porque Davi, ele se arrependeu tarde, quando não existe mais solução, quando não existe mais saída, quando não existe mais o que fazer. Mas segundo a Bíblia nos conta que depois disso ele voltou de novo a buscar a Deus de novo. Aleluia. E eu te convido nesta noite a viver o sobrenatural de Deus. Eu te convido nesta noite a viver algo do céu. Aleluia. Eu te convido nesta noite a viver um espiritual com Deus, a viver um experimento maior com Deus, a viver algo maior com Deus, a ter um experimento maior do céu com Deus. Deus nesta noite está dizendo para você: é noite você ter um experimento maior comigo. Chega de você viver a migalhas, é noite de você viver um experimento maior. Orar, Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sou Deus da glória. Quero convidar a igreja a se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Quero fazer um convite nessa noite. Se alguém precisa de oração, passa aqui na frente. Eu vou estar orando pela sua vida. Aleluia.